Olá, eu sou Raul Moura Campos, arquiteto e mestrando da Universidade de São Paulo, e venho aqui junto à minha equipe, composta por Adriana Sandri, Camila Santana, Paulo Pellegrino, Carmen Aires e Mariana Souza, apresentar o nosso trabalho realizado para o quarto Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza, intitulado como Momentos da Água para Projetos de Drenagem Urbana e Soluções Baseadas na Natureza, dentro do eixo temático Infraestrutura Verde e Soluções Baseadas na Natureza. Primeiramente, eu realizaria uma contextualização sobre o cenário urbano frente às mudanças climáticas que agravam e assolam os núcleos urbanos cada vez mais, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E questões próprias da urbanização tradicional cinza, como a canalização dos corpos d'água, impermeabilização do solo, supressão da vegetação e a poluição difusa, são alguns dos causadores de fenômenos que são retratos e intensificam também o processo das mudanças climáticas ao redor do mundo, como as inundações, enxurradas, extremos climáticos e a contaminação hídrica. Frente a esse cenário, existem possibilidades de mudança e combate, enfrentamento a essa realidade posta. Uma delas é pensar essa relação nossa do espaço urbano e a água dentro dos núcleos. Como que podemos reintegrar a água como um sistema que já era presente nesses territórios de uma forma que seja harmônica, em compasso com a necessidade de sustentação da vida. E a partir disso vem o surgimento das soluções baseadas na natureza como uma alternativa de lidar com esse intermédio, esse processo. Então, algum desses objetivos é justamente o restauro dos processos hidrológicos naturais no ambiente construído, fazendo essa integração híbrida entre as infraestruturas cinzas urbanas construídas e a infraestrutura natural, a infraestrutura verde. A água, então, é vista não somente como um elemento limitador no ambiente urbano, mas também como um elemento central na estruturação da paisagem. Aqui trago um exemplo do escritório Turenscape, que foi coordenado pelo grande mestre Kong Jian Yu, que esse ano nos deixou, mas com ele deixou também um legado, não somente na China, seu país de origem, mas ao redor do mundo, dessa forma de alternativa a esse processo voraz urbano, de como que um rio poluído, onde se encontravam peixes mortos em um curto espaço de tempo, é possível criar uma outra paisagem, ressignificar esse espaço. Dentro do contexto do nosso objetivo de trabalho está a cidade e as mudanças desarticuladas, mas não mais as mudanças urgentes, que visto em frente às mudanças urgentes, e existe a tentativa de propor mudanças que consigam adequar essas problemáticas que temos nos centros urbanos, mas elas são pensadas de forma desarticulada, que por muitas vezes são ineficazes ou não conseguem perdurar pelo tempo. Então, pensar onde colocar as SBNs, as soluções baseadas na natureza, requer um método de análise, seleção e uma combinação adequada ao contexto do território, com a necessidade de articular ela em rede, não apenas como estruturas isoladas, de forma com que essa rede consiga fazer uma malha de soluções que consiga dar respostas de maior volume frente ao tamanho do volume dos problemas que são enfrentados cada vez mais recorrentemente nas cidades. Um exemplo desse tipo de erro é justamente essa questão do jardim de chuva, que quando ele é colocado em um local inadequado na bacia, ele não vai conseguir fazer a contribuição adequada para esse dispositivo e vai ter uma desconexão com a bacia propriamente dita. E essa desconexão ela pode prejudicar tanto na eficiência técnica, prática, objetiva do dispositivo, quanto seu potencial educativo e de integração da SBN como uma infraestrutura urbana. Então a gente vê o cenário de um jardim de chuva implantado, ele durante um momento de chuva, que é uma região de alto fluxo d'água, onde não seria tão adequado assim, e ele também está um elemento isolado, e a gente vê o depois, né? Que acaba por virar um canteiro enterrado, elevado do chão, que replica somente o que é visto na cidade. Então existe a tentativa, só que a tentativa ela é falha.
Frente a isso, a nossa pesquisa traz esse conceito dos momentos da água, que é justamente fazer essa localização territorial dos locais da bacia, onde é interessante a implicação de cada tipo de infraestrutura, cada tipo de solução. Dessa forma, a gente consegue estabelecer uma relação do ciclo hidrológico urbano e como que ele se manifesta em cada parte da bacia hidrográfica. Essa distinção dessas regiões acaba por criar esses três momentos que aqui estamos a definir, que seria a fonte, a condução e a acomodação. A fonte, onde seria a cabeceira da bacia, no alto dela, região de nascente, é uma região de declividade moderada, com solo mais permeável e com a função de filtração e armazenamento próprias dessa região. Condução, com as encostas intermediárias, uma declividade mais acentuada e um solo de menor infiltração, que existe uma região de maior velocidade do escoamento, então tem que pensar em conter essa velocidade da água. E a região de acomodação, que é a região de recebimento de todas essas águas ao longo da bacia, né? Com uma declividade mais suave, geralmente região de várzea, com solo pouco permeável, com lençol freático aflorado, e tem uma função de retenção e segurar essa água para fazer esse efeito da esponja, que é justamente esse conceito debatido e defendido de fazer as cidades drenantes, as cidades esponjas. Então, cada zona compreende um tipo de função específica que representa possibilidades específicas de cada SBN. E pensar essa articulação vem nesse papel de pensar a especialização da solução e como elas articulam entre elas para fazer essa rede e não apenas dispositivos separados. Dessa forma, a região de fonte é possível, a partir dos objetivos de infiltrar, almacenar, recarregar os aquíferos e proteger as nascentes, pensar em SBNs adequadas para esse local, como jardins de chuva, pavimentos permeáveis, cisternas, pensar o processo de fitorremediação no começo da bacia. No segundo momento da condução, é reduzir a velocidade do escoamento, conseguir frear a água, em vez de aumentar a velocidade dela, e chegar de uma forma avassaladora que gera as enxurradas tão noticiadas nas cidades, né? E como que as SBNs adequadas a isso, como biovaletas, trincheiras drenantes, terraços de chuva, corredores verdes lineares, são possíveis de contribuir para estancar essa velocidade, né? Conseguir reter mais água dentro da própria bacia, ficar o maior tempo possível junto da água no solo. A acomodação, onde seria a região de reter e deter, amortecer os picos de cheia e não conseguir uma grande filtração, porque o lençol freático ele já é aflorado. Então, você pensar um jardim de chuva numa região de acomodação, vai acontecer justamente fenômenos próximos àquele que a gente mostrou aqui no começo, né? Que o dispositivo não vai conseguir suportar toda a demanda e toda a carga que está sendo solicitada para aquele local. Então, as SBNs como bacias de retenção, detenção, wetlands, parques alagáveis e reservatórios anfíbios são onde se encontra mais sucesso para esse tipo de local. Agora, pensar nessa espacialização da aplicação dos momentos d'água em uma região, o nosso grupo, a partir da disciplina de estudo de infraestrutura verde da pós-graduação da USP, optamos por acompanhar o próprio desenho do campus como um laboratório, como um ambiente de experimentação para a validação dos momentos d'água, né? Então ele veio com essa forma de análise para conseguir, a partir do posicionamento do campus, que está ali entre a bacia do Pirajussara e a bacia do Córrego de Jaguaré, ele está implantado de uma maneira próxima ao rio Pinheiros, que acaba por representar no próprio campus uma diversidade geomorfológica que é típica das metrópoles. Por ser uma área extensa, ele consegue compreender não somente um momento da água, mas também outros momentos da água. Então aqui a gente conseguiu, a partir dele, gerar esse campo de laboratório para identificar os processos e como a fazer essa simulação da aplicação das soluções ao longo de um território. Aqui a gente vê à esquerda um mapa de localização do campus em relação às duas bacias, do Jaguaré e Pirajussara.
E aqui ao centro tem um recorte de fotos aéreas históricas que mostram desde 1940 até 2024 como que está e foi acontecendo esse processo não somente de ocupação da região do campus, mas do próprio entorno. Que o campus ele possui uma região de reflorestamento, uma região de reserva considerável, mas ele demonstra também o contraste em relação à vizinhança, por exemplo, como o Rio Pinheiros. A gente vê como que em 1940 ele era uma região meândrica e como que essa retificação acaba por gerar um outro cenário já em 54 e por fim chegar em 2024, um dia mais próximo da realidade atual, né? Então existe essa complexidade presente no campus, que é presente também na maioria das cidades brasileiras. Para identificar e fazer esse método de análise dos momentos da água, primeiro nós fazemos uma análise hidrológica e da própria bacia, né, da região de recorte. Então aqui nesse mapa a gente consegue identificar onde estão situadas nascentes presentes dentro do campus Butantã, assim como os corpos d'água que lá fluem, as áreas de recarga e conservação, que são aptas para SBN, que seriam essas regiões de topo, né, de cume, se a gente for fazer essa divisão de microbacias, como que essa drenagem é impactada pela impermeabilização do sistema viário, que a gente consegue ver também a partir dessas linhas azuis mais finas, como que seria o caminho dessa água, o fluxo, né? Que ele é muito alinhado propriamente ao sistema viário construído. Então, não somente a topografia, mas o processo topográfico de assentamento de vias, cortes e aterros acabou por também delimitar como que acontece esse desenho das águas dentro do campus, né? E essa bacia atuando como uma região receptora e uma zona de amortecimento, pois o córrego Pirajussara ele desemboca ali dentro da USP, mais próximo do Portão 1, e para desembocar no Pinheiros, e o Jaguaré passa também rente ao limite da USP, né? Então, ao campus Butantã. Então a gente consegue ver que ela é essa região de filtragem, uma região de várzea, próxima ao Rio Pinheiros, e existe esse potencial dela como um local de amortecimento, um local de celebração das águas, que é possível justamente por ter essa capacidade esponjosa do espaço, né? Então, como que isso pode ser uma forma de análise também, né? Isso é demonstrado não somente pelo fluxo das águas, que a gente viu no mapa anterior, mas também no mapa das declividades, que a gente vê que a região mais acima, mais a montante do campus, é munida de maiores declividades mais acentuadas, com uma variação até expressiva, né, ali nas nascentes, e com solos mais permeáveis nessa região também. Então, além dessa realidade abaixo, a jusante do campus, que é uma região de acomodação das águas, quando a gente vê a montante, existe uma realidade próxima da fonte, que seria pensar esses solos de permeabilização, de recarga do lençol freático, e como que isso pode contribuir. Então a gente começa a ver esse espectro de relações distintas dentro do campus e como que isso possibilita pensar soluções baseadas na natureza distintas e também associadas entre elas. Pensar os fundos do vale justamente como essa região de lençol freático raso, que são sujeitos a inundações, que foi comentado. E aqui um mapa geral que mostra justamente como que seria esse desenho dos momentos dentro do campus. A gente consegue perceber que realmente a região próxima ao Rio Pinheiros é uma região de várzea, de proximidade do lençol freático, onde não é possível você fazer sistemas que vão demandar uma grande infiltração no solo, porque ali o lençol freático está muito exposto, então existe um contraste grande, que seria essa região roxa, né? Está aí dito como A3 no mapa. Diferente da região A2, que seria um azul mais escuro, que seria uma região focada para a condução, justamente pensando nessas regiões de maior declividade e como que elas conectam as regiões azuis claras, que seriam as regiões focadas para a fonte, às regiões de acomodação.
Então, a gente consegue ter no modelo do próprio campus essa situação ótima de perceber essas dinâmicas dos três momentos juntos, né? De como que existe não somente a crista da bacia, da fonte, né? Pensar essa região de topo, de montante, mas também uma região de fundo de vale, várzea, e uma várzea expandida, que é a várzea do Rio Pinheiros, né? Que é uma grande várzea. Feito isso, a gente consegue, a partir daquele mapa geral das manchas, pensar como que essa relação é feita com o ambiente construído também, né? Então, como que essas condições físico-ambientais elas podem se enquadrar com as SBNs e pensar qual adequação é mais viável para isso, né? Então, os parâmetros que foram esses, como declividade, uso do solo, a proximidade ao lençol freático, altimetria, a cobertura vegetal, a drenagem, o risco de inundação, eles são fatores que ajudam a delimitar também essas espacialidades possíveis de implantação de SBN, assim como os espaços construídos, como edificações que a gente consegue ver pelo registro do mapa. Então, fazendo essa filtragem dessas relações de outros fatores já falados, eles podem fazer uma resposta cartográfica que sai justamente nesse resultado, que é uma mancha de possíveis definições para SBNs. Então a gente consegue fazer uma filtragem dentro do campus, que é uma simulação possível para outras bacias ou outros contextos urbanos, de como que seria possível a aplicação de SBN a partir dessa relação de observação dos momentos d'água, que é uma relação articulada com o todo, e não somente com um trecho específico ou uma área particular, mas pensando justamente essa contextualização global do sistema e como que você resolver uma questão que está jusante, você vai precisar de encarar problemas que estão a montante. Assim como você não resolver os problemas que estão a montante, você vai deparar com outras questões a jusante. Então é uma relação dialógica que ela tem que ser compreendida como um todo, não de uma forma exclusiva. E vem justamente nessa tecla do nosso artigo a ser pontuada, que é pensar justamente um desenho cartográfico, uma expressão de você conseguir ter uma leitura dessas sobreposições e como que essa relação entre as soluções podem ser aplicadas em momentos diversos. Então aqui a gente mostra nessa relação do mapa essa cartografia dos momentos filtrados, as possibilidades. E aqui ao lado esquerdo, a gente consegue ver alguns desses dispositivos de SBN marcados com locais possíveis deles serem aplicados pelas cores ali embaixo. Então, o interessante é ver como que cada SBN ela é definida pelas necessidades locais específicas, mas elas podem atuar não somente em um compartimento exclusivo, mas algumas existem essa dinâmica de compartimento mútuo. Então, algumas como biovaleta vegetada, que ela trabalha justamente em uma possibilidade de fonte e condução, ela consegue fazer uma interlocução entre esses dois momentos. Então, é conseguir pensar essas soluções e o desenho delas para um projeto de execução e detalhamento em como fazer essa integração dessas partes. Então, o trabalho ele vem com essa proposta de desenvolver esse método de análise das bacias, de bacias urbanizadas, né, análise urbana na paisagem hidrológica, e como que é possível pensar essa integração e uma análise simultânea das SBNs aplicadas ao contexto urbano. Aqui estão as referências trabalhadas e muito obrigado.